A paz do Senhor Jesus, gente. Deus abençoe sua vida. Meus amados, eu tenho uma palavra de Deus para sua vida, então eu quero dizer uma coisa. Não saia desse vídeo, não. Veja ele até o final. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Eu estava planejando trazer uma mensagem de Deus e pensando assim, orando ao Senhor, né, pensando que mensagem trazer. E o Senhor me fez lembrar da história de um homem que eu considero muito importante, que está na Bíblia. Eu considero a história dele muito linda. Você pode, após esse vídeo, se você quiser se aprofundar mais um pouco, ler todo o texto que eu vou citar para vocês aqui, eu te aconselho a ler, porque vale muito a pena. Não sei se você conhece a história de Jefité. A história de Jefité fica lá em Juízes, capítulo 11. Em diante você vai encontrar essa fascinante história desse homem que teve uma reviravolta na sua vida. Ele saiu da derrota para a vitória, né? Nós vamos ler essa história. Mas antes eu quero pedir que você que não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal. Deixe aí o seu like. Você vai lá e clica no sininho de notificação para que você seja notificado todas as vezes que eu postar um vídeo novo aqui no canal, para que você seja assim notificado, né? E você acompanha todo o trabalho. Agora nós estamos com a oportunidade de fazer live aqui no canal, com uma bênção de Deus. Toda noite estamos agora com a live aqui no YouTube. Eu estou programando uma live assim de oração, onde nós vamos estar orando, fazendo campanha aqui através dessa live. E você vai estar sendo abençoado de maneira especial através desse canal. Então vale a pena você se inscrever nesse canal, você só tem a ganhar. Então vamos para o texto. Olha, Juízes capítulo 11. Passou um carro aí, gente, com certeza esse barulho vai sair no vídeo. Não liga não, que não tem como controlar essa situação, né? Mas tudo bem. Juízes capítulo 11, a partir do verso 1, nos diz assim a palavra do Senhor. Era então Jefité, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Presta atenção na história desse homem. Gileade gerou a Jefté. Também a mulher de Gileade lhes deu filhos, os quais, quando já grande, expulsaram a Jefité e lhes disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filhos de outra mulher. Então Jefité fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele, e com ele saíam. Passando algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciões de Gileade buscar Jefité da terra de Tobi. E disseram-lhes a Jefité: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefité disse aos anciões de Gileade: porventura não me aborreceste a mim e não me expulsaste da casa do meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora quando estais em aperto? Responderam os anciões de Gileade a Jefité: por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combata contra os filhos de Amon, e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefité perguntou aos anciões de Gileade: se me tornardes a levar para combater com os filhos de Amon, e o Senhor me der a mim, então eu vos serei por cabeça. Responderam os anciões de Gileade a Jefité: o Senhor será testemunho entre nós e nos castigará, se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefité foi com os anciões de Gileade, e o povo pôs por cabeça e chefe sobre ti. E Jefité proferiu todas essas palavras perante o Senhor em Misipá. Ô, gente, vocês me desculpem. E aqui na minha cidade atacou uma série de gripes, sabe? E eu fui acometido por ela. Então estou aqui em fase terminal dessa gripe. Mas ela me pegou, né? Então vamos dar glória a Deus e esperar que ela passe, né? Para a glória e honra no nome do Senhor Jesus. Isso é normal, é por causa do frio. Mas isso dá uma gastura, uma tosse, é um negócio assim chato. E quando a gente vai gravar, não tem jeito. Quando a gente começa a ler, começa a falar, a garganta começa a coçar, né?
Vocês viram aqui a história que eu acabei de ler? Vocês viram a história deste homem? Eu vou trazer aqui um pouco para vocês do que eu acabei de ler. Só para que vocês fixem na sua mente, que eu acabei de ler. Para que vocês fixem na mente, né? Jefté, o pai de Jefté tinha a sua família normal, né? Sua esposa, seus filhos, tá? Era um homem bem conhecido ali na cidade, um homem importante, um homem de posses, um homem de fazenda. Um fazendeiro, um homem forte na cidade. E esse homem acabou tendo um caso com uma prostituta ali local. E essa prostituta acabou engravidando deste homem. Tudo bem, né? Engravidou. Esse homem assume ali aquele filho, dá para entender que ele assume o seu filho, né? E aquele filho é criado na sua casa, normal. É criado como um filho normal. Só que aquele homem morre. E quando morre, os seus irmãos, que eram aparentemente ali, né, os donos de direito, né, naquela época não funcionava a lei como hoje, né, era o filho da mulher, da mulher do casal, não aceitou que Jefté herdasse com eles. O que fizeram com Jefté? Expulsaram Jefté da casa do pai, expulsaram ele da fazenda, expulsaram ele de tudo quanto o pai tinha. E ele teve que ir embora fugido. Não foi simplesmente mandou sair. Na verdade, perseguiu Jefté. Obrigou Jefté a sair não só da casa, mas da cidade. Os anciões, todos ali da cidade, ordenaram a saída de Jefté. E Jefté teve que sair sem condição financeira nenhuma, sem bens, sem nada. Saiu aquele homem sem nada da casa do seu pai. Ele não tinha nada a ver com o que o seu pai fez. Na verdade, o filho não tem nada a ver com o que o pai faz. Uma coisa é o pai, outra coisa é o filho. O filho nasceu, ele não pediu para nascer, né? Ele nasceu, ele era filho. Então, ele era herdeiro junto com os outros, independente de qualquer coisa. Só que os seus irmãos não trataram assim. Seus irmãos tinham aquela mágoa no coração, e do que o pai fez com a mãe, né? Provavelmente, tinha mágoa porque o pai fez aquele ato de traição com a mãe. A traição sempre não é bom, né? Nunca será bom, nunca trará benefício, sempre trará destruição de família. E então eles resolveram punir o seu irmão, expulsaram ele, né, dali. E ele foi embora da cidade, humilhado. Todos o humilharam, o rejeitaram, o abandonaram. Na vida muitas vezes acontece isso, sabe? Injustamente. Por quê? Porque ele não fez nada. Ele não mandou o seu pai cometer aquele ato de traição com a mulher do casal, né? Ele não mandou. Então ele estava pagando por um pecado, por um erro que ele não cometeu. Ele foi humilhado e foi condenado sem causa, sem justa causa. Nada ali justificava aquela situação na vida daquele homem. Ele está passando por aquela humilhação. Muitas vezes na vida, você que está vendo esse vídeo, a gente sabe, né, que isso acontece. Às vezes a gente passa por humilhações que não entendemos o porquê. Assim estava Jefté. Não entendemos o porquê. O que foi que eu fiz? A quem eu prejudiquei para eu estar passando por isso, para eu perder os meus direitos, da minha herança, o meu pai. Jefté tinha o pai dele como pai, porque era o pai dele, normal. Só que depois que o pai morreu, ele ficou desprotegido, né? Acabou. O irmão mais velho, por certo, que naquela época funcionava assim, o irmão mais velho comandava tudo assim que o pai morria, e não quis ele, o rejeitou. Ele foi rejeitado, foi humilhado, foi abandonado e foi expulso da sua casa e da cidade a qual ele nasceu, a qual ele fazia parte. E todos da cidade viram ele passando por aquela humilhação. Ninguém levantou a mão e falou assim: ó, meu filho, vem aqui, eu vou te dar um prato de comida, eu vou te acolher. A sua família, porque querendo ou não, aqueles irmãos eram irmãos de sangue deles, né? Mesmo que por parte de pai. Então era a família que ele tinha. A sua família te abandonou. A mulher, mãe dele, naquela época, era uma prostituta, não tinha vez, coitada, não tinha voz nenhuma, não podia falar nada, não podia exigir nada. Era como um ninguém, né? Uma pessoa que não existia. A lei não dava direito, então ela não podia proteger o filho de forma nenhuma.
coitada, nada poderia fazer. Então a família que podia proteger ele eram os seus irmãos, e os seus irmãos o abandonaram. E naquela época tinha os anciões da cidade que comandavam, que governavam, né? Os juízes que julgavam a cidade, julgavam os atos de injustiça, cuidavam da população. Sabe o que eles fizeram? Também abandonaram, obrigaram ele a sair da sua casa, ou seja, ele não teve apoio de ninguém. Foi uma pessoa humilhada, expulsa da sua casa e sem apoio de ninguém. Às vezes isso acontece na vida, né? Do nada a gente se vê sem apoio, se vê sem saída, obrigado a sair de um local que é da gente, né? Perdeu o direito e muitas vezes as pessoas pensam que ficará por isso mesmo. Mas eu quero te falar uma coisa, quem serve a Deus, quem serve ao Senhor, tem um Deus de justiça. E aconteceu algo interessante contra aquele povo. De repente um outro país resolve fazer guerra contra aquela cidade. Os filhos de Amon, sabe o que acontece? Ele subjuga aquela cidade por 18 anos e aquele povo passa a se tornar, passa a entrar em guerra contra aquela nação e eles não tinham possibilidade nenhuma de vencerem. Não tinha possibilidade nenhuma, então se viu oprimido. Aquela nação exigia que eles deixassem a terra, abandonasse a cidade, da mesma forma que fez com Jefité, olha para vocês verem, abandonasse a terra, devolvesse a terra para eles, porque eles tinham na mente que quando Israel saiu do Egito, Israel tomou aquela terra, eles diziam isso, né? Israel estava 300 anos ali naquela terra que Deus o deu quando Israel saiu do Egito, e aquela nação começou a reclamar e dizer, essa terra é nossa, vocês estão em terra alheia, que os seus pais tomaram dos nossos pais no passado. Então nós exigimos agora que vocês devolvam. E vocês têm que sair das suas casas, têm que abandonar os seus bens, seus animais, tudo sair sem destino. E nós queremos essa terra. E começaram a fazer guerra. E os anciões viram que eles não tinham exército suficiente para combater aquelas nações inimigas. Sabe o que aconteceu? Jefité, quando saiu, se você ver no texto, algumas pessoas que não obedeciam a lei, pessoas sem lei, sabe? Pessoas sem como que eu posso até dar o nome aqui? Eu vou usar aqui um termo, vou usar a palavra sem lei, para não usar outro termo. Pessoas sem leis, pessoas que não obedeciam à lei, pessoas que viviam de qualquer maneira, sabe? Faziam o que queriam, se juntou a Jefité. E eles começaram a andar em grupo e criaram ali um grande grupo de pessoas. E Jefité se viu cercado por essas pessoas, esses amigos, né? Esses amigos que tinham armas, né? Que estavam sempre com ele. E os anciões observaram isso, observaram a quantidade de homens que andavam com Jefité. E viram que Jefité tinha capacidade de combater e livrar aquela terra. Sabe o que eles fizeram? Aqueles que expulsaram Jefité tiveram que ir bater na porta da casa de Jefité e pedir ajuda a ele. Ou seja, ele foi humilhado, sim, foi rejeitado por eles, sim, mas Deus fez com que eles viessem até Jefité e tivessem que se humilhar e pedir ajuda àquele que foi rejeitado. Isso aqui eu vejo uma grande mudança, uma grande viravolta na vida deste homem. Aí esse homem fala, agora vocês vêm a mim, quando vocês me abandonaram, me expulsaram da casa do meu pai, me aborreceram, eu tive que sair da cidade, da minha cidade, vocês não pensaram. Agora que vocês se verem em apuro, vocês vêm a mim. Aí Jefité exige aqui agora que eles façam um pacto, que a partir daquele momento Jefité passaria a governar sobre aquela cidade. Então o homem que saiu humilhado, rejeitado, quando Deus o traz de volta, sabe como Deus coloca ele? Como governador daquela cidade. Deus muda a história de Jefité. Deus muda aquela humilhação que ele passou em derrota. Ele saiu humilhado. Ele saiu sem nada, sem dinheiro nem para comer, sem saber aonde ia morar ou aonde ia dormir. Ninguém se importava com ele. Mas na hora que chamou ele, ele não os abandonou. Ele sabia que era o seu povo. Ele era dali. Eram os seus irmãos. Era a casa de seu pai que estava em perigo. Ele não abandonou. Mas ele exigiu deles que agora seria diferente. Sabe por quê? Porque ele tinha medo de que depois que ele vencesse a guerra, novamente ele seria expulso. Então agora aquele homem derrotado volta vitorioso.
Eu quero te falar uma coisa neste momento, você que está vendo esse vídeo. Talvez o momento que você esteja vivendo agora seja um momento de derrota na sua vida. Talvez seja um momento de luta, de adversidade, que as pessoas olham para você, não dá nada, não vê o talento que você tem, não vê quem você é, não te valoriza, simplesmente não quer nada com você. Acha que você é um ninguém, sabe? Muitas vezes isso acontece e você não tem oportunidade nenhuma. Deixa eu te falar uma coisa, um dia o Senhor irá se levantar na sua vida como se levantou na vida de Jefité e vai te dar vitória. Sabe, muitas vezes somos humilhados, mas você sabe o que a Bíblia diz? Que o humilhado, ele é exaltado. E nós podemos ver nesse texto aqui a exaltação de um homem humilhado. E esse homem aqui era judeu. Esse homem aqui, ele mesmo sendo filho de uma prostituta, ele era judeu. Sabe? Ele fazia parte do povo de Deus. Então Deus viu a situação que ele viveu. E o Senhor permitiu aquela situação. Aquela guerra, para que Deus o trazesse de volta, não como humilhado, para ter que se prostrar diante dos seus irmãos, não, seus irmãos tiveram que prostrar diante dele e tiveram que pedir ajuda. Isso aqui não é vingança, porque vingança não é de Deus. A Bíblia diz que a vingança Deus não permite que nós façamos vingança. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que a vingança é do Senhor. É o Senhor quem vinga por nós. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor, não a mim. Eu não posso vingar. Eu não tenho autorização de Deus para me vingar de ninguém. Porque a vingança é Deus que faz. Se eu tento vingar com minha própria mão, eu vou sair derrotado de novo. Mas pode ter certeza que a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. E Deus fez de uma forma que trouxe esse homem humilhado, exaltado. E todos na cidade puderam ver. E você sabe o que aconteceu quando Jefité chegou com seus homens? Com aqueles homens que eram rejeitados também? Jefité ganhou a batalha. Jefité derrotou os inimigos de Gileade, daquela cidade. Jefité derrotou os inimigos. Jefité deu vitória àquele povo. E aquele povo pôde ver que Deus era na vida de Jefité. Ei, meu amigo, Deus é na sua vida. Deus é na sua família. Deus é na sua casa. O momento agora pode ser um momento de luta. Eu estou vivendo um momento de luta na minha vida. Mas eu creio que um dia eu vou também contar minha vitória. Assim como você. Você pode estar vivendo um momento de luta na sua vida. Mas sabe o que vai acontecer? Um dia o Senhor vai te dar a sua vitória. Você precisa fazer o quê? Confiar. O segredo é você confiar, esperar. Houve um tempo aqui para gente. Não foi da noite para o dia. Isso aqui não significa que o Senhor expulsou, que os irmãos de Jefité o expulsaram num dia e no outro dia foram buscar ele de volta. Não. Tiveram 18 anos de luta na vida deste homem. 18 anos só que o povo oprimiu seus irmãos. 18 anos. Ele passou longe da sua casa. Ele passou andando sem destino, com um monte de forasteiro, sabe? Pessoas que ninguém dava valor, que ninguém achava que servia para nada. Às vezes acontece isso, né? As pessoas olham para os outros e acham que isso aí não serve para nada. Não vai ser nada. Mas quando o Senhor pega, o Senhor transforma e faz governador. Jefité se tornou governo daquela cidade e saiu dali vitorioso. A história de Jefité é muito linda, não para por aí. Jefité também cometeu erros, né? Jefité cometeu um grande erro. Há um grande erro. Se você seguir o texto, eu não li o texto todo, mas se você seguir o texto, tem um erro que eu fico muito triste com ele, por esse erro que ele cometeu, porque ele não precisava cometer. Mas ele cometeu esse erro, né? Talvez por falta de experiência. O erro que Jefté cometeu foi que ele fez um voto ao Senhor e que Deus nem exigiria esse voto e por algum motivo, não sei se ele andando em outras terras, ele viu aquilo ali e quis copiar e isso acabou sendo mal na vida dele, né? Ele pagou muito caro por esse erro, né? Porque ele fez um voto ao Senhor, que se o Senhor fosse com ele naquela batalha, a primeira pessoa da sua casa, Jefté era um homem casado, Jefté tinha família. Então o que Jefté promete? Olha que absurdo. É o erro da vida de Jefté. Eu não podia deixar de falar para vocês. A gente tem que ter cuidado para não cometer erro quando Deus nos dá a vitória. Às vezes a gente se empolga e acaba cometendo um erro. Jefté comete um erro. Que ele faz um voto ao Senhor. Que se Deus desse aqueles homens na sua mão e ele vencesse a batalha,
A primeira pessoa que saísse na porta, quando ele viesse com a vitória na mão, ele sacrificava ao Senhor. Olha que erro brutal que ele cometeu. Primeiro, porque Deus não aceita sacrifício humano. Deus nunca exigiu sacrifício humano, é Satanás que exige sacrifício humano, e não Deus. Jefté deve ter aprendido isso quando ele estava andando, né, naquelas outras nações vizinhas, quando ele foi expulso da sua casa. E Jefté quis copiar esse negócio. Eu imagino isso, a Bíblia não fala, eu imagino que ele aprendeu isso lá, porque em Israel não existia esse costume. O que acontece? Deus puniu ele imediatamente. Sabe por quê? Porque quando ele venceu a batalha, Deus mandou que saísse a filha dele por lá de fora. A própria filha. Por quê? Ele ia sacrificar alguém de Israel. E todo o povo de Israel era de Deus. Então era como sacrificar um filho de Deus. Então, para pagar, Deus fez o quê? Imediatamente o puniu. Deus mandou que a filha dele saísse para fora. E quando saiu, ele se jogou no chão naquela situação, porque ele tinha que cumprir o voto, ou seja, ele teve que sacrificar a própria filha ao Senhor. Agora aqui entra um problema teológico, né? Porque como Deus não aceita sacrifício humano, aqui há uma discussão teológica de que alguns teólogos acreditam que ele fez um sacrifício em não deixar sua filha casar e viver virgem pro resto da vida, porque ela era uma moça ainda nova, entendeu? Não tinha tido contato com o homem, ou se ele teve que matar sua filha em sacrifício a Deus, né? Isso aqui na Bíblia não explica, não entra em detalhe, mas ele aqui acabou cometendo esse erro. Mas se você ler toda a história, você vai ver que é uma história belíssima, tirando esse erro gravíssimo na vida dele, né? Que mancha a honra de Jefté, esse erro aqui que ele cometeu e fazer esse voto ao Senhor e ter que sacrificar a filha, né? Mas tirando isso aqui, a história dele é uma história de uma reviravolta, de alguém que saiu derrotado e voltou vitorioso, porque é dessa forma que Deus faz. Então é desse jeito que nós devemos acreditar no nosso Deus, no Deus que ele exalta, aquele que é humilhado, e dá vitória, e muda a situação, e pega aquele que está embaixo e coloca em cima. É o Deus que nós servimos, meus irmãos, um Deus poderoso. Então que Deus abençoe a sua vida, que você estuda a história de Jefté, muito linda a história de Jefté, estuda esse erro de Jefté, para que quando a sua vitória chegar, você não cometa o erro, talvez não desse, né, mas algum erro que você venha se arrepender no momento da vitória, que você fica sempre atento ali para que você esteja recebendo a bênção por completo e não cometa erro no meio do caminho. Deus abençoe sua vida, tenha um ótimo dia na presença do Senhor em nome de Jesus e me siga aí, compartilhe esse vídeo, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário e ajude esse canal a crescer, porque você ajudando esse canal, você se ajudará também, porque aqui você aprenderá sobre a palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Tenha um ótimo dia, em nome de Jesus.